Oi, gente! E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vida Sob Controle, o podcast onde a gente fala sobre vida, hábitos, negócios e como se tornar a sua melhor versão. Bem. E no episódio de hoje, nós trazemos um tema muitíssimo pedido, que é a vida depois dos filhos. Vamos a um pouquinho de contexto. Eu abri uma caixinha no meu Instagram de perguntas e falei, perguntem tudo o que quiserem sobre relacionamento. E aí, dentre tudo que apareceu por lá, eu vi que existe uma necessidade muito grande de se falar sobre a vida do casal depois da chegada dos filhos. Tinha muitas perguntas sobre isso, muitas questões, muito desespero, muito por favor, como é que a gente lida com isso? E hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa perspectiva, né, da nossa experiência, como foi o nosso processo enquanto casal, depois da chegada dos nossos filhos. A Sara, que tem 3 anos e 3 meses. É isso. E o Thomas, que amanhã faz 1 ano e 3 meses. É isso aí. Então, a gente tem umas perguntinhas aqui para nos guiar, porque eu acho que a gente consegue passar por todos os tópicos. E vamos começar, então? Maravilha, ótimo tema. Primeira pergunta, Vanessinha, o que mais mudou? O que mais mudou depois da chegada dos filhos dentro do nosso casamento? Eu fiquei pensando, tentando resumir, né? Porque eu gosto de falar muito e às vezes eu acho importante dar uma resumida para simplificar. Mas eu acho que a gente pode falar que uma grande mudança é a questão da liberdade. Eu acho que é a principal mudança mesmo, assim. De que, vou dar um exemplo, que eu acho que muita gente vai se identificar. Sábado, chegou o final de semana, o casal que não tem filho vai fazer o quê? Vai relaxar, vai fazer nada, vai dormir até tarde, vai ficar a tarde inteira no sofá assistindo série, assistindo filme, aquela coisa toda. E com filhos, isso muda. A liberdade nesse sentido mudou. Porque tem um horário que a criança acorda, tem que cuidar da criança durante o dia, tu não tens mais aquela liberdade de vou fazer nada. Porque tu sempre tá fazendo alguma coisa quando tu tem filho. Mas eu ia abordar um outro ponto. Porque apesar de existir essa mudança, essa pra mim é ainda mais suave de lidar. Pra mim, a maior mudança de todas mesmo é o fato de que até a chegada da Sara, até a véspera do nascimento da Sara, eu podia fazer o que eu queria durante o meu dia e tu podia fazer o que tu queria durante o teu dia. Nós éramos 2 seres casados, mas ainda assim nós tínhamos nossa independência. Ou seja, se eu queria ir pro CrossFit em qualquer momento do dia, se eu queria ir fazer qualquer coisa em qualquer momento, era só eu ir e te avisar disso. Agora, depois da chegada das crianças, isso mudou. Porque alguém precisa estar com as crianças. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso entender onde a Sara vai estar, onde o Thomas vai estar, quem está com eles. Agora, ok, posso ir então? Sim. Então, para mim, essa é a maior mudança de todas, de que essa minha liberdade de escolher fazer o que eu quero durante o dia não existe mais da mesma forma. Ela exige um planejamento para que as coisas aconteçam. A gente não é mais livre pra fazer o que quer na hora que quer. Isso. Né? Então, não é que a gente não consiga mais ou não possa mais fazer o que a gente quer fazer. Mas agora existe um planejamento. A gente perde um pouco da espontaneidade. É porque senão a gente pode falar assim, daqui a pouco o pessoal que não tem filho vai falar, meu Deus, não, vou ter filho, não vou ter mais liberdade, não vou fazer mais nada que eu quero. Mas não é isso, é que tu deixa de ser, de fato, eu acho que dá pra dizer assim, né? Deixa de ser tão espontâneo, porque pra tudo que tu vai fazer vai ter que existir um planejamento. Porque tem uma criança junto, uma criança que tem necessidades também, vai sair de casa. Ai, vamos sair, vamos pra um parque. Não é só ir pro parque. Se é só tu, se somos só nós dois, vamos pro parque. Do jeito que tá, foi e acabou. Agora, com as crianças, a mochila, pegou isso, pegou aquilo, pegou comida, viu isso, passou protetor. É um processo a mais, né? É um planejamento a mais que tem que ter. Então, tu consegue fazer as coisas, mas precisa de um planejamento e nem sempre é tão fácil. Mas eu já vou me adiantar, porque eu acho que existem justamente a mudança onde parte da liberdade vai embora, como eu comentei. Então, antes eu fazia o que eu queria, a hora que eu queria, e agora não mais. E existe a outra parte da mudança que envolve o que tu falou, onde realmente agora queremos ir ao parque, queremos ir a algum lugar, não é mais só vai. Tem que planejar, tem que organizar, tu sempre vai esquecer alguma coisa, vai ter que levar protetor solar, vai ter criança chorando, vai ter algum perrengue no meio do caminho. Mas essa mudança, para mim, onde muitas vezes acaba sendo vista como um caos, como um problemão, para mim isso é só parte do cenário, isso não é um peso. Então, o que me preocupou muito quando as pessoas começaram a postar na caixinha a questão das mudanças pós-filhos no casamento, eu fiquei preocupado porque, cara, é normal da vida, faz parte, é natural, vai ser mais difícil? Sim, mas vai ser muito mais divertido também.
Óbvio, final de semana, às vezes eu quero dormir só uma meia horinha a mais, e daí tem alguém lá, papai, papai. Mas ainda assim é muito bom quando eu chego no quarto e tá lá, papai, papai, querendo brincar. É maravilhoso. Então existe, obviamente, uma questão de sim querer descansar mais, mas isso não se compara com os benefícios. Então, para mim, é só uma questão de ser maduro e aceitar e lidar com a vida. Tu chegou num ponto muito importante, que eu acho que não que a gente seja ali o modelo de maturidade, ó, que incríveis, Somos. mas tem algumas coisas que a gente entendeu que de fato facilitam a nossa vida. De que é o que é, as coisas são como são. Nós tomamos a decisão de ter filhos, né? Os nossos filhos, eles foram planejados, a gente pensou sobre o assunto, ok, agora é a hora e etc. Então, não foi algo que aconteceu, foi algo que, ok, agora é o nosso momento. E graças a Deus deu tudo certo como a gente, né? A gente desejou e veio. Mas a gente entende que, uma vez que tu tem filhos, a vida vai mudar. Eu vejo que o grande desespero das pessoas com relação à mudança que os filhos causam no casamento é porque elas ou esperam algo totalmente irreal, ou elas não têm noção nenhuma do que esperar. E aí, quando vem a realidade, elas ficam desesperadas e as expectativas são totalmente frustradas. Porque, por exemplo, a gente ouve muito enquanto mulher, ai, porque depois que eu tive filhos, eu tô com dificuldade de me encontrar de novo ou de retomar a minha rotina. Só que a pessoa ela vem com a expectativa de ter a vida que ela tinha antes dos filhos. Ela quer retomar a rotina diante dos filhos. Ela quer ser a pessoa diante dos filhos. E não vai acontecer. Não existe. Tu nunca mais vai ter a mesma rotina e nunca mais vai ser a mesma pessoa. Tu tem um filho agora e tu colocar um ser humano no mundo traz consequências. Uma das grandes consequências é a mudança na tua vida. E aí é a frase que eu adoro dizer: aceita que dói menos. Essa é uma coisa que a gente precisa aceitar. Ter filhos acarreta em consequências. Uma delas é a perda ou a mudança da liberdade e as coisas mudam. Ter filho, tu tem um ser humano ali que é tua responsabilidade. Como é que tu espera que isso não vai mudar nada? O teu tempo, a dedicação, tudo muda. E aí, se tu espera que não vai mudar, tu te frustra. Mas eu acho que essa questão de aceitar as consequências vale para a vida. Eu acho que é um dos motivos que tantas pessoas sofrem tanto e reclamam tanto de tudo e que, felizmente, graças a Deus, a gente consegue se manter muito mais em paz em relação a boa parte dessas coisas. Que é o quê? Quer empreender? Empreender não é só agora vou abrir meu negócio, ganhar muito dinheiro e deu resolvido. Não. Tu vai começar a trabalhar com aquilo, tu vai ter um monte de dor de cabeça, tu vai ter um monte de pepino para resolver, tu vai trabalhar muitas horas do teu dia, tu vai ter que abrir mão de várias coisas. Então, vem consequências com isso. Ah, quero agora entrar em forma. Tá? Não é só agora faz um treininho e deu, não. Tu vai ter que ter disciplina, comer direito, treinar direito. Comendo direito, às vezes tu vai ficar ansioso, porque tu vai querer comer um doce e tu não vai poder comer aquele doce para atingir teu objetivo. Não é tão simples. E no quesito ter filhos, a mesma coisa. Quero ter filhos. Sim, tu vai ter que aprender a lidar com as consequências. E existem consequências onde nós temos algum nível de controle. Então, por exemplo, para mim, quando eu penso o tempo que eu levo levando a Sara para a escola e trazendo a Sara da escola para casa, eu não sei se eu estou disposto a lidar com isso por muitos anos. Parece muita perda de tempo. E eu tenho algum nível de controle sobre isso. Então eu posso mudar. Agora, o fato de eu ter que eventualmente levar a Sara para a escola, eu vou ter que levar. Faz parte da vida, eu vou levar, ponto. O fato da Sara, do Thomas chorarem de madrugada, faz parte da vida. Óbvio que durante aquela noite, que pena, eles choraram, tá? Mas eu não vou fazer uma tempestade por causa disso. Faz parte do processo. Então, uma das coisas que eu falo seguido é a gente tem que encarar o mundo do jeito que ele realmente é e não do mundo que a gente não da forma que a gente espera que ele seja. E isso facilita muito. Então, quando tem um momento difícil, cara, só parte do processo, baixa a cabeça, segue em frente. É o que Vamos. né? Não adianta querer discutir com isso ou brigar com isso, e quanto mais tu vai contra ou fica sofrendo por aquilo, pior é. Porque daí tu vai ter dois problemas, sofrer e deixar de sofrer. Porque a realidade é essa. A gente tem um filho e ter um filho muda as coisas. E que bom, né? A gente sai de uma zona de conforto, o filho, ele traz à tona o melhor de nós e o pior de nós também, o que é uma coisa muito difícil, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, porque daí faz tu mudar coisas que há tempos precisavam ser mudadas e até então tu não tinha tido uma razão forte o suficiente para mudar. E agora o filho, eu acredito, assim, pessoalmente falando,
Os meus filhos são a minha maior motivação, meu maior motivo para a ação hoje. Hoje eu faço as coisas para ser exemplo, faço por eles, melhorar por eles, porque eu sei que quem eu sou impacta em quem eles serão também. Então, sim, para nós, basicamente, foi a liberdade, né? Voltando à pergunta, foi isso que mais mudou. Se a gente for pensar, assim, numa coisa grande, é claro que, rotina, dia a dia, tudo isso muda, porque é óbvio, né? Tem mais uma pessoa na equação. Mas se a gente for pensar em algo grande, foi a liberdade. Vocês sentiram dificuldade em ajustar as expectativas um com o outro? Como lidaram com isso? Eu fiquei muito feliz com essa pergunta, porque foi uma coisa que a gente fez muito. Quando a gente estava grávido, quer dizer, eu estava Fizemos grávida. E fazemos ainda. Isso. Mas especialmente quando a gente estava esperando a Sara, a gente conversou muito sobre isso, né? Porque um dos meus maiores medos, quando eu estava lá naquele processo de decidir se quero ter filhos ou não, era que mudasse o nosso relacionamento. Porque o nosso relacionamento sempre foi muito bom. E aí eu ficava pensando, tá, mas aí se vier um filho, vai ter eu e o João no sofá, não vai mais ser só nós dois, vai ter alguém ali no nosso meio. A gente não vai mais ter tempo pra nós como antes. E será que o João vai me ver... Nossa, eu tinha vários medos. E quando a gente tava esperando a Sara, tu sabia desses meus medos, a gente conversou sobre isso, eu falei tudo pra ti, coloquei tudo na mesa de como eu sinto, o que eu sinto, e aí tu falou o que tu pensava com relação àquilo. Porém, muitas coisas tu falou, para com isso, é bobeira. E realmente era. Só que eram medos, era o que eu tava sentindo. Mas hoje eu vejo que, de fato, não fazia sentido nenhum. Só que eu sei hoje porque a gente já tem os filhos, né? Antes a gente não tinha, então não tinha como saber. E muito é de ouvir pessoas que justamente têm essa... Enfim, passaram por experiências diferentes e acabam vendo de uma forma um tanto pesada, às vezes, essa questão. Então, como é que a gente lidou com a questão das expectativas para a chegada da Sara, nossa primeira filha? A gente tinha ali a experiência dos outros, mas a gente sabe que a experiência dos outros é a experiência dos outros, não significa que vai ser a nossa. Só que também era uma forma de ter um parâmetro, né? Então eu falava, João, olha só, puerpério, eu provavelmente vou estar louca dos hormônios, vou estar cansada, vou estar exausta. Se eu te xingar, se eu falar alguma besteira, tu ignora, não sou eu falando. Não seria nada novo. Nada novo. Tu sabe que eu, no meu estado normal, não falaria. Vamos pensar numa situação, a gente imaginava mesmo, uma situação que tá os dois exaustos, os dois não dormem, os dois zumbis. A gente vai brigar, provavelmente, a gente vai estar exausto, vai estar cansado, vai falar besteira, ignora, finge que não foi, releva. Então a gente pensou muito em situações hipotéticas e como que vai ser isso? Como é que vai ser a criação? Tudo a gente conversou muito antes e eu sou muito orgulhosa da gente ter feito isso. Eu vejo que isso nos facilitou demais para que a gente tivesse o que a gente teve, que foi um puerpério, né? Um pós-parto, para mim, especialmente, né? Claro. Mas os primeiros meses ali da Sara foram bem mais tranquilos por isso. E eu acho que uma das questões de filhos é que é um constante aprendizado. Então, a gente está o tempo inteiro refletindo, conversando, entendendo o que está indo bem, o que está indo mal, e não existe uma resposta pronta. É uma das partes mais gostosas e mais difíceis, eu acho, porque a gente se vê em situações que, se eu for por esse caminho, faz sentido por isso, aqui vai ajudar eles, mas aqui vai atrapalhar. Se for pelo outro sentido, ao contrário, vai ajudar aqui, vai atrapalhar ali. O que eu faço? Eu nunca tive que encarar isso antes, eu não sei. Com alguma frequência a gente analisa algumas situações e tenta entender. A gente está agindo da forma correta? A gente não está? Acho que foi semana passada, inclusive, que a gente notou que tinha alguns comportamentos da Sara que a gente estava estranhando e, eventualmente, eu vi um vídeo e eu, cara, é verdade, a gente está agindo errado aqui. Eu achava que nós estávamos dando liberdade para a Sara da forma correta, mas depois de conversarmos, enfim, por causa deste vídeo, a gente viu que talvez a gente esteja acelerando muito. Então, na correria do dia a dia, a gente quer que a Sara haja de forma rápida. Vamos, filha, vamos pro banho, tá, liga o chuveiro, tá, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Mas não, ela que tá fazendo, ela é independente. Não, deixa ela pensar, deixa ela se ambientar. Não é problema dela que nós estamos com pressa. Então, aos pouquinhos eu notei já que dando um pouco mais de espaço, um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência, ela já ajustou o comportamento de novo. E justamente precisei de eventualmente ver algo que me deu um choque de realidade para testar e ajustar. Mas cada criança é diferente, cada contexto é diferente, e essa é uma das partes gostosas de ser pai, eu acho. Realmente tu tem uma criança em formação ali que tu vai poder guiar e não tem fórmula mágica, é uma constante descoberta. O que faz muitas frases clichês se tornarem agora claras para mim, né? De que um dia tu vai pensar no que eu fiz para ti, filho, e tu vai entender. E, hoje eu tô começando a entender.
Quando tu for mãe, tu vai saber como é, tu vai entender. Mas é real, então eu acho que a questão da expectativa é muito importante no antes, no durante a gravidez, no pós, quando o filho já tá ali, para todas as fases. As expectativas estão aí para serem frustradas, né? Então a gente precisa Mas ter. tem mais um ponto importante que a gente fala com alguma frequência e vale sempre reiterar, que existem as expectativas de um com o outro, justamente, a gente está falando aqui. E muitas vezes o motivo de muitas brigas, de muitas discussões, é o fato de que existem expectativas que não são comunicadas. Bom E, ponto. e isso é algo que eu e tu nos alinhamos já muitos anos atrás, lá na Holanda ainda. Eu acho que nisso a gente segue firme, de que eu não vou cobrar a Vanessa sobre uma expectativa que eu tenho, mas que eu não comuniquei para ela. Se tem uma expectativa, eu vou deixar isso claro para ela. Olha, Vanessa, eu espero que isso aconteça. Estamos de acordo? Sim, ótimo. Então agora sim estamos de acordo. Não estamos, então vamos entrar em algum acordo. E a mesma coisa o contrário. Não pode a Vanessa vir me cobrar por algo que, mas João, é óbvio. Não, não é óbvio. É óbvio para ti, não é óbvio para mim. E muitas vezes nós notamos. Tá rindo por quê? Porque eu tava aqui, ó. Porque que é Muitas óbvio para mim que coisas não é são óbvio para óbvias. ti? Muitas coisas são óbvias pra mim, mas ele não vê. Mas nós notamos que muitas vezes existem discussões entre casais, entre sócios de negócio, porque existe uma expectativa de um lado que não é comunicada, porque para aquela pessoa é óbvio, mas não necessariamente é tão óbvio assim, e, portanto, acaba acontecendo discussões. E aí, por exemplo, a mulher tem a expectativa de que o homem vai agir de tal maneira com relação aos filhos. Ela espera aquilo. Será que ela já comunicou pra ele? E por vezes, a forma como ela comunicou, se ela tiver comunicado, foi uma forma agradável, ela já chegou apontando o dedo e eu quero, e tu tem que, e faz assim, é do meu jeito, e tadadá. Porque isso também faz diferença, né? Faz Se muita. eu chego pra ti apontando o dedo e falando que eu quero que tu faça assim porque é isso, tu vai olhar pra mim e... Ah, tá bom, Vanessa, ok. Não, e existem momentos, às vezes, a Vanessa fala alguma coisa pra mim, não, é desse jeito aqui, não, peraí, nossos filhos, não teus filhos apenas, vamos Ai, conversar. gente, eu queria que fosse tudo do meu jeito, mas não é, sabe? Eu até tento. Aí eu, não, tá. Então, João, olha só. Porque tem vezes que tem que explicar, porque nós somos pessoas diferentes também, né? Nós tivemos criações diferentes e temos algumas visões diferentes. Às vezes eu tenho conhecimento de alguma coisa e vice-versa, que tu não tens. Então eu tenho que trazer pra mesa de, João, acho que a gente deve fazer assim nessa questão da criação. A gente até vai ter uma pergunta depois sobre isso, né? Mas enfim, fazer assim na criação, porque eu vi isso daqui, achei muito legal, existe um artigo, existe um estudo, alguém falou, achei interessante, vamos testar. Ok, meu marido também, eu tenho que conhecer ele. Ele é uma pessoa mais racional, ele funciona com base em argumentos, em provas, em explicações. Então eu sei que tem que ter um fundamento, né? Não posso só chegar e faz assim. Quando Não. eu chego assim, não dá certo. E nós mudamos de opinião. E teve um caso interessante conosco em relação ao sono do bebê. Não vou entrar em detalhes, senão vai ser uma história longa. Mas a Vanessa, por muito tempo antes da Sara nascer, logo no início, ela veio pra mim com uma corrente de pensamento em relação ao sono. E aí, pra mim, fez todo sentido. Ela me explicou, disse, não, estamos de acordo, resolvido. E depois ela mudou de ideia. E mudar de ideia tá tudo bem, mas disse, agora tu vai ter que me convencer dessa nova ideia. Porque a primeira fazia muito sentido. Essa nova não faz tanto assim. Aguenta aí, porque agora tu já me educou ao longo de um ano e tanto desse jeito aqui. Então, mudar de ideia tá tudo bem. Mas, novamente, expectativa a gente vai ter que alinhar juntos. Ali ela comunicou uma expectativa nova, mas eu disse, não estamos alinhados porque a gente tem que entrar num acordo. E agora, então, vamos partir para, acho que a pergunta que foi, assim, recorde, né? Que mais apareceu mesmo na caixinha. Quais são as suas estratégias favoritas para manter a união como casal? E aí ela apareceu muito na caixinha como vocês fazem para ter tempo para o casal? Como vocês fazem para continuar sendo um casal após a chegada dos filhos? E aí? Tá. Estratégias? Temos? Temos algumas, eu acho. Mas eu vou falar primeiro uma coisa que eu acho que é não romantizar. Eu acho que as pessoas costumam romantizar muito tudo. Então, desde o exemplo que eu dei antes do empreendedor, vão romantizar o empreendedorismo, vão romantizar tudo. E vão romantizar a vida em casal, que vai ser sempre um conto de fadas. E não é verdade, não vai ser sempre assim. Então, o primeiro ponto é não romantizar e aceitar a vida do jeito que ela é. A vida vai ter dificuldades. Agora, estratégias que nós temos para manter a união em casal. Acredito que uma das que eu falo com alguma frequência é por que na vida de empresa, na vida de trabalho, a gente tem uma série de compromissos que estão na agenda, né?
Então, a gente tem reunião agendada, a gente tem uma série de coisas, porque funciona, por isso que a gente tem agendado. Por que que a gente tem reunião de condomínio? Porque tem que ter uma data para as coisas acontecerem. Funciona. E por que que na coisa mais importante da vida, a família, a gente não tem nada agendado? Por que que a gente deixa prioridade para a hora que der? Não funciona. Então, por muito tempo, hoje a gente faz menos isso, inclusive, mas por muito tempo nós tínhamos realmente no calendário a data que a gente ia sentar para conversar papos mais pesados, inclusive, sobre nosso relacionamento. Porque isso é importante também. Não dá para, do nada, eu chegar na Vanessa com uma bomba cheia de reclamações e dizer, Vanessa, toma, aguenta isso tudo aqui agora. Não é assim que funciona. Então, o que acontece é, se existem coisas que a gente tem que conversar, e eu acho que a gente se acostumou a isso, mas por isso que a gente tira também um pouquinho dessa formalidade maior. Mas eu noto, tem alguma coisa que está incomodando, a gente tem que ajustar. Vanessa, vamos conversar sobre tal coisa? Não precisa ser agora, pode sentar um momento? Então, geralmente, a gente sabe que as crianças estão dormindo, alguma coisa assim, e a gente aproveita para conversar. E daí, eu sei que naquele momento a gente pode se abrir, enfim, e falar coisas difíceis, feedbacks, enfim, coisas complicadas que a gente tem que resolver. Mas também toda semana que a gente faz, todos os dias, né? A gente consegue sempre colocar as crianças para dormirem mais cedo. Então, geralmente, entre 7 e 7h30, as duas crianças já estão dormindo. Ou seja, depois das 7h30, a gente tem, pelo menos 1h30 juntos, o que já é ótimo. E sempre tentar ter algum tipo de jantinha especial, algo assim. Nossos Vale Nights são raros, né? De sair para jantar fora é muito raro. Mas não é nem porque a gente não pode fazer o Vale Night, né? Porque, no fim das contas, a gente prefere ficar em casa. Geralmente é isso. Essa é a verdade. Vamos admitir. Mas, resumindo o que eu falei, ter um momento agendado para falar de coisas ruins, caso não haja uma abertura natural entre vocês, acho que isso é importante. Ter um momento... Tentar organizar a rotina, né? Então, organizar a rotina para ter um momento em casal de vocês. Se todo dia não tem como, algum momento da semana, pelo menos. Se tu tem rede de apoio, melhor ainda, tenta usar eles. A gente, quando tem meus pais aqui visitando a gente aproveita, a gente vai treinar junto sempre que dá. Hoje em dia, no dia normal, não tem como. Mas aproveitar a rede de apoio se tu tem. Se tu não tem, tentar organizar a rotina da melhor forma possível para que as crianças durmam um pouquinho antes, ou vocês acordem um pouco antes. Se vocês podem treinar junto, isso é ótimo, isso fortalece muito o relacionamento. Então, acho que tem algumas estratégias, alguns passos interessantes que podem ser tomados. A gente sempre teve o nosso tempo desde que a Sarah nasceu, porque se tinha uma coisa muito determinada, porque nós somos assim, né? Nós somos de rotina. Então, já tava, a Sarah vai ter a rotina dela também. E pra mim sempre foi muito importante, eu falei isso várias vezes, que a criança dormisse cedo, porque além de ser bom pra criança, então falando da criança, do sono da criança, é importante que a criança durma cedo. Ponto. E... Ponto não discute comigo, é isso. Não, mas é... Biologicamente falando... Vou te interromper. Só que tem um ponto que tu falou aqui agora que eu acho que eu vou ressaltar, que eu acho que facilita muito a nossa vida e pode ajudar as pessoas também. A gente é muito determinado. Uhum. Então, por exemplo, nós havíamos determinado que a Sarah vai dormir antes da gente, pra gente ter o nosso momento em casal depois. Nós temos controle sobre isso? Total, não. Existiram várias noites, especialmente quando a Sarah era bem bebezinha, que não foi assim. Que ela ficou chorando, a gente precisava estar lá o tempo inteiro. Acontece, parte da vida, a gente aceita as consequências. Mas nós somos determinados. Nós temos um controle sobre ir regulando o sono dela ao longo do tempo. E hoje, tanto Sarah quanto Thomas, 2 noites seguidas agora, né? Voltou a dormir, graças a Deus. A Sarah já faz muito tempo. A gente coloca 7 e pouquinho pra dormir, ela acorda só às 7 e pouco da manhã do dia seguinte. E o Thomas 2 noites seguidas também. 7 e pouquinho dormindo, acordou só às 7 e pouco do dia seguinte, nenhum despertar durante a noite. E é porque a gente é determinado. Se a gente acha que a gente tem controle sobre alguma coisa, a gente vai fazer. Mesma coisa o exemplo do carro, né? Eu sei que eventualmente a gente vai se mudar. Porque a gente não vai ficar lidando com esse trânsito todo dia. Não vai, ponto. Não sei se vai ser em 6 meses ou em 1 ano, mas isso vai mudar. E eu acho que isso é legal porque muitas vezes a gente só aceita, né? E acho que é uma característica nossa não apenas aceitar. Se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa não necessariamente errada, mas que não é da forma como a gente gostaria e nós temos controle de ajustar, a gente vai ajustar. A gente vai fazer o possível. Controle, né? Isso. Nem tudo nós temos controle, né? O que a gente não tem controle, a gente entrega. Mas o que a gente tem controle, a gente vai ajustando. Pode fazer. E aí tem gente até que vê a gente meio que como chatos, né? Porque, tudo muito... Pode ser, então, pode chamar de chato, mas funciona pra nós, estamos muito bem, obrigada.
toda noite a gente tem um tempo pra nós. Então eu tô bem satisfeita com isso, porque foi um trabalho que precisou ser feito com a questão do sono e deu certo. E aí, desde o início, eu falei, ok, a Sarah vai dormir cedo pra gente poder ter tempo pra nós. E aí a gente tem o nosso tempo, o nosso momento desde o início. Então isso é uma coisa pra nós que funciona super bem. A gente nunca deixou de ter tempo pra nós. Então, claro, como tu falou, teve aquelas noites que não foram tão boas, mas mesmo com o Thomas, depois da chegada dele, que também o início foi mais difícil, enfim. Mas o nosso formato normal é esse, das crianças irem dormir cedo e a gente ter tempo pra nós. Então a gente nunca sentiu falta disso, a gente nunca se perdeu enquanto casal por não ter tempo pra nós. A gente teve outros momentos e outras situações que a gente vai falar num outro momento aqui no podcast, por conta das perguntas que tiveram, mas nunca por conta de não ter tempo por causa dos filhos. Mas porque a gente buscou isso. A gente foi atrás de, ok, vamos resolver isso aqui, a rotina das crianças, porque com isso aqui funcionando bem, todo o resto vai funcionar direito. Mas existe um ponto também importante de falar, que às vezes as pessoas podem ouvir o que a gente tá falando aqui e, mas então tá julgando quem faz diferente, tá julgando quem deixa dormir mais tarde. Não. Escolhas, ponto. Então não é nenhum julgamento, mas tu tava falando só a questão do sono da Sarah, de regular, enfim, da Sarah e do Thomas. E nós sempre optamos por fazer o mais difícil agora para colher as recompensas depois. Então, isso foram em vários momentos, desde a questão do sono. Seria muito mais fácil fazer de outras formas e, eventualmente, botar naquele dia ter uma vida mais tranquila, né? Mas nós optamos por fazer da forma que talvez na hora seja mais difícil, mas que a gente sabe que depois a gente vai colher os frutos. Por exemplo, agora de conseguir colocar os dois para dormir cedo, acordarem no horário que a gente quer, mas foi um tempo difícil até chegar ali. Mesma coisa a gente fala no restaurante, né? Hoje nós vamos no restaurante com os dois não têm tela, nem mais brinquedo a gente leva hoje. Sentam na mesa, a gente pode ficar 1h30, 2 horas lá sentados, eles vão ficar direitinho. Thomas comendo sozinho agora, pegando feijãozinho com que arroz, orgulho. sozinho na colher e comendo. Mas por quê? Porque no início, até 2 meses atrás, 1 mês atrás, ele ria e fazia uma bagunça. Era gritaria, confusão. Queria sair da cadeira e não vai sair da cadeira. Aguenta aí, Socorro. cara, aguenta aí na cadeira. Aguenta aí na cadeira de novo e fazendo bagunça. Não, vai esperar mais um pouquinho. E agora ele entendeu que ele vai esperar na cadeira? A mesma coisa, mas meu filho tá o tempo inteiro sai correndo por aí comendo. Com a Sarah a gente ensinou, não, Sarah, enquanto tá todo mundo comendo, tu vai aguardar ali na cadeira, tu só pode descer quando o papai falar que pode. Papai, pode descer? Não, ainda não. Papai, pode descer? Ainda não. Papai, pode descer? Tá, agora todo mundo terminou, agora tu pode descer. E ela já entendeu, então ela não tem essa questão de sair correndo e comendo ao mesmo tempo, brincando e comendo. Não, tem a hora de comer e a hora de brincar. Mas tudo isso foram construções que nós tivemos, que por um período foi mais difícil, porque era muito mais fácil deixar ela brincando e dando comida. E hoje a gente tá colhendo os frutos. Isso vale pra vida, né? E a mesma coisa, as pessoas me perguntam, né? Agora vem o Thomas ali comendo sozinho, que realmente é muito bonitinho. Ele é fofo. Ele comendo, ele é muito fofo. Ele é um ursinho. E aí eu Cara do pergunto, pai. como é que tu fez isso? Como é que tu conseguiu? Deu, olha, pra ele comer sozinho, o que eu fiz foi deixar ele comer sozinho. E no começo, qual era a consequência disso? Tinha arroz até no teto de casa. Tinha arroz pra todo lado, era muita bagunça, muita Ele sujeira. fazia uma sujeirinha. Gente, nossa, era muita zona que ele fazia. Ainda faz um pouco de bagunça, né? Mas assim, já melhorou muito, graças a Deus. Mas eu deixei, porque eu sabia que ia ser por um tempo. E daí depois eu ia colher os frutos. A gente já tinha passado por isso com a Sarah, a gente tinha entendido esse processo. Talvez o tempo que ele ia levar não ia ser o mesmo da Sarah, porque cada criança é uma, mas eventualmente ele ia aprender. Ele nunca vai aprender nada se a gente não deixar que ele aprenda. Então, pra ele comer sozinho, pra ele tomar no copo sozinho agora, coisa mais bonitinha. E aí eu falo pra ele, calma, agora ele vai devagarzinho, né? Muito bonitinho. Porque senão ele se vira tudo, porque ele é desesperado. O copo, eu lembro que tu me falou com a Sarah lá atrás, eu gravei. João, tem que deixar ela tomar com o copo e se virar. Quando ela se virar, ela vai entender que, opa, se for rápido demais, vira. E aí eu vou aprender, vou devagar. E com o Thomas foi assim, foi umas 2 semanas que era um banho de suco, Nossa. um banho de água. E agora ele pega, ele vai bem Ele vai cuidadinho todo assim, devagarzinho, e cuidadoso. tomando. Mas isso porque a gente deixou, né? Então a gente precisa dar a chance pros filhos e a gente é determinado. A gente determinou que as crianças precisam aprender a comer sozinhas. É legal que a gente vá num restaurante, eles consigam ficar sentados à mesa e comer e etc. Como é que a gente vai conseguir alcançar isso? Deixando que eles passem pelo processo deles. Isso vai envolver sujeira e tudo bem. Daí pega a vassoura e limpa e vida que segue. Espetáculo. Posso pra próxima? Pode. Vamos lá.
Essa é boa, hein? Como equilibrar a individualidade de cada um com o papel de pais? Se é boa, então responde. Vai, Vanessa, pode falar sobre o assunto. Porque tem a máxima, né, de que, me tornei pai, me tornei mãe, me perdi, não sei mais quem eu sou, não sei. E eu entendo, porque realmente é uma avalanche, é um negócio muito intenso, que muda tudo. A gente já sabe que muda. Mas como manter a individualidade? Tu não deixa de ser quem tu é porque tu se tornou mãe, tu se tornou pai. Tu só adicionou mais uma coisa à lista de coisas que tu é. Só que mãe e pai, provavelmente, é a maior coisa, né? Hoje as minhas 2 maiores missões, os meus 2 maiores cargos são esposa do João e mãe da Sara e do Thomas. E isso toma a maior parte da minha vida, a maior parte do meu tempo. Mas eu não deixei de ser as outras coisas que eu era. Só talvez algumas coisas tenham deixado de ser tão importantes. E eu acho que algumas pessoas estranham isso. De que, nossa, agora tinha uma coisa que eu gostava muito e que agora talvez eu não goste tanto, ou não tenha mais tempo pra isso, e a pessoa não consegue se equilibrar ali no meio, sabe? E tá tudo bem, porque quando a gente tem um filho, de fato, tem um monte de coisa que era importante que tu vê que, meu Deus, isso aqui é nada, isso aqui é uma bobeira, tava me preocupando por pouco, ou tal, perdendo meu tempo. Ou, enfim, era legal, mas agora eu tenho que me dedicar meu tempo ao meu filho. Então, é entender também que a questão da individualidade é que tem fase. A criança, nos primeiros anos, ela demanda muito mais do pai e da mãe. Porque ela não sobrevive sem a gente, ela não sabe fazer absolutamente nada sozinha. Então é normal que talvez tu te perca na tua individualidade ali, porque tu, nossa, não faço mais nada por mim, eu vivo por essa criança. E é basicamente isso, né? A gente vive muito pra criança. Se não tem aquela rotina, aquela organização, aquele planejamento, e claro que cada pessoa tem sua realidade, também não dá pra achar que todo mundo vai conseguir fazer do mesmo jeito, porque não é assim. Mas é entender que é a fase. E depois, quando essa fase passar da necessidade maior da criança, a criança vai conseguir fazer mais coisas sozinha e o tempo que antes estava todo para a criança vai começar a sobrar mais para ti, para tu fazer as tuas coisas. E aí tu vai voltar a fazer coisas que antes tu estava sem tempo e tal. Então não significa que tu te perdeu ou que tu deixou de ser quem tu é. Só tá numa fase diferente que precisa se adaptar. Posso fazer meu monólogo? Ai, fica à vontade. Fiquei refletindo sobre isso enquanto tu falava. Mas, justamente, eu acho que tem alguns pontos muito importantes de pensar sobre essa individualidade. Uma delas é a questão da fase. Não só a fase da criança, mas o momento de vida daquela família. Então, o contexto de vida daquela família. O que eles estão passando naquele momento. Porque, às vezes, é um momento onde o pai e a mãe trabalham muitas horas do dia, tem pouquíssimo tempo em casa, pouquíssimo tempo com os filhos, e realmente vai ser muito difícil. Tu tem o tempo de trabalho, depois tu tem pouquíssimo tempo em casa, tu quer ter tempo com os filhos, tu tem que dormir, tu tem que ajeitar a casa. Mega difícil ter um tempo só pra ti. E aí, nesse momento, eu acho que é muito importante voltar pro ponto da determinação e do controle que nós falamos antes, de entender que isso é um momento, não precisa ser a realidade para sempre, e montar um planejamento. O que eu posso fazer para mudar essa realidade daqui a um tempo? Seja em 1 mês, seja em 6 meses, seja em 1 ano. Vai ser mudar de emprego, vai ser mudar o local que eu moro para gastar menos tempo no trânsito, vai ser reduzir talvez um pouco o padrão de vida para ter um pouquinho mais de tranquilidade, vai ser o que eu tenho que fazer. Alguma coisa pode ser feita para mudar esse momento. Eu acho que é importante daí fazer isso. O outro ponto importante, que eu vou ser repetitiva, não romantizar. Que, de novo, muita gente só romantiza uma realidade que vê, às vezes, no Instagram e que vai ser a realidade da pessoa que, às vezes, deixa o filho de lado e tá ali curtindo a vida o dia todo. Não é a vida real e não é nem o que deve ser, inclusive. E aí vem uma questão que o que eu acredito, que é a vida, ela tem, na verdade, vários ciclos, né? Vários momentos nossos ao longo da vida. E esses momentos vão mudando, é uma jornada. E por algum tempo eu acho que eu me perdi nessa jornada, de achar que a minha adolescência não ia terminar nunca. A gente brinca, né, que a adolescência hoje começa aos 12, 13 e termina, não tem fim, né, depende da pessoa. Algumas não terminam nunca. E em algum momento eu entendi que, cara, peraí, já passou. Agora talvez a época do videogame o tempo inteiro acabou. A época de brincadeirinhas meio sem noção acabaram também. E chegou a hora de ser adulto, chegou a hora de crescer. E o que significa ser adulto? Eu paro e olho os meus pais quando eu era pequeno e eles eram os meus pais com a minha idade um pouco mais.
E cara, tá, peraí, meu pai tinha que assumir a bronca, meu pai trabalhava, meu pai resolvia as coisas, ele sempre se mostrava forte ali do meu lado, minha mãe também resolvendo as coisas, cuidando da gente em casa. Tá, peraí, agora eu tenho que cumprir esse papel também? Então, não é mais a hora de me mostrar fraquinho perto dos meus filhos, de eu estar ali só, enfim, querendo a parte legal apenas. Mas não, peraí, agora é a hora de eu assumir o meu papel. Então, aceitar que existem mudanças e que isso vai envolver muitas renúncias é importante, né? A gente viu alguns dias atrás aquele filme A Forja, né? Que é muito bom, inclusive, recomendo. E num dos momentos, o que acontece lá é que para seguir uma vida com Deus, o menino tem que abrir mão de coisas que ele ama muito, que ele amava mais do que Deus. Por exemplo, o videogame dele. E além de ser um ótimo exemplo para a vida com Deus, eu acho que é um ótimo exemplo para a vida com filhos. A gente vai ter que ter renúncias de coisas que eventualmente a gente está colocando acima dos nossos filhos. Cara, não é mais importante. Ah, mas João, eu queria tanto jogar meu videogame que eu jogava antes e agora eu não consigo mais, tenho que cuidar dos filhos. Que bom, tu tem filhos pra cuidar. Bem-vindo à vida adulta. Essa é vida adulta. Quem sabe algum dia, quando ele estiver um pouquinho mais velho, tu vai jogar um videogame junto com ele e vai ser muito legal. Tá tudo bem? Ou então, numa rotina organizada, tu não troca o tempo com o teu filho ou com coisas que são realmente importantes para jogar no videogame. Se tu tens a organização, tu vai ter o teu momento de ali fazer aquilo que tu gosta. Isso, mas às vezes o momento não permite, o contexto não Exato. permite. Então, João, mas eu não consigo. Tinha meu futebol com os amigos que agora não dá mais. Faz parte, cara, acontece. Faz parte da vida. Sinto muito. Aceita que dói menos. E aí, se tu para pra pôr em perspectiva, tipo, cara, eu tô sério. Olha quanto futebol tu já jogou. Tá tudo bem, é só uma fase do teu filho, da criança, do momento que precisa. E daqui a pouco pode ser que venha, porque eu até anotei aqui que é importante para manter a individualidade, né? Para quem precisa ter essa afirmação de. Não afirmação, mas enfim, eu preciso ter um momento que é só meu, em que eu sou só eu não sou esposa nem mãe. Eu, por exemplo, o meu momento para mim, da minha individualidade, É teu treino de manhã. é o meu treino de manhã. Eu acordo às 5 horas da manhã para eu poder ficar em silêncio sozinha, porque é uma coisa que eu valorizo. E, portanto, como é muito importante para mim, eu ajustei a minha rotina de modo que eu consiga fazer isso com todo mundo dormindo, então eu não afeto a minha vida contigo, nem a minha vida com os meus filhos. E aí eu consigo ter o meu tempo para mim, porque isso é importante para mim. Então, essa é uma dica para quem quer manter a sua individualidade, né? Ter o seu momento, organiza a rotina para poder ter um momento para ti. Eu sempre falo sobre acordar antes da casa, porque na média é o mais possível, assim, de se fazer, né? Não, e, tipo, claro, a gente pode se ajudar, né? Então, eventualmente, tá, tu quer muito jogar, tem um encontro dos amigos. Tá, tudo bem, a Vanessa. Assim, tu sai também, Eu saio, a saio Vanessa pra jantar. sai, a gente se ajuda, assim, a gente vai se. Amanhã tem jogo do Grêmio, vou lá sofrer, a Vanessa vai ficar com as crianças em casa, gente, faz ele ainda parte. insiste nisso. E não sei por quê. Mas, então existe essa parceria, claro. Mas se eu não pudesse ir, mais de uma vez aconteceu de ter jogo do Grêmio, eu queria ir, por algum motivo não deu. Cara, faz parte, acontece. Não é o fim do mundo, né? Não é o fim do mundo, então realmente eu acho que esse não romantizar, aceita, não tem o que fazer. E Faz que parte. bom que agora ser mãe e pai é uma das tuas maiores funções da vida. Que bom, é uma coisa muito linda e incrível pra tu adicionar à tua lista. É isso aí. Existe algo que a gente fazia antes dos filhos e a gente gostaria de retomar? Eu tenho uma coisa. O quê? Treinar junto. Treinar Tipo assim, junto. A gente faz muito eventualmente, né? Quando temos aí a rede de apoio pra ficar com os dois ao mesmo tempo. E treinar é a única coisa que a gente fazia antes, que era só nós dois, e que eu fico muito feliz quando a gente consegue fazer agora. Porque é uma coisa muito boa. A gente adora treinar. Treinar junto é muito bom quando a gente faz em dupla ainda. Melhor ainda. Esses dias nós fomos correr. Não lembro qual era a distância. E aí fazia tempo que a gente não corria junto, não treinava junto. Não, João, tu vai junto, vai ficar falando o tempo inteiro, João. Não, aí não vai dar certo. Tu conversa demais. Acontece que a gente foi a corrida inteira, eu fiquei só ouvindo. Vanessinha falando. 12 quilômetros, 15 quilômetros falando sem parar. Eu tava muito feliz que a gente tava E aí, correndo João, junto. tô tão feliz que a gente tá correndo junto. No fim, eu dei uma de João e não parei de falar, mas é que é muito bom. Então, assim, essa é uma coisa que eu sinto falta da gente fazer mais. Mas eu sou muito grata por, mesmo a gente fazendo pouco agora, a gente ainda consegue fazer
quando tem, né, os teus pais, enfim, gente pra cuidar das crianças. E a gente aproveita bastante quando a gente consegue treinar junto. Mas no mais, a nossa vida é muito melhor agora, então não... E a gente fez tanta coisa antes também. Isso, mas eu acho que também uma das coisas que nós tomamos como decisão lá atrás, a gente tenta manter, é de ao máximo não mudar nossos planos por causa dos filhos, no sentido de, agora que tem filhos não pode mais viajar. Pode sim. Talvez vão ser viagens diferentes, mas pode viajar ainda assim. E agora que tem filhos não pode mais ir pro parque. Pode ir pro parque. Que exemplo ruim, inclusive. Mas a gente tenta ao máximo manter os planos com os filhos. Eles fazem parte da vida, eles vão entrar nesse ritmo junto. Uma das coisas que a gente refletiu, inclusive, semana passada, né? Foi sobre a questão de exercício. Porque nós falamos muito que nós queremos que as crianças vivam o exercício junto conosco. Porque tanto Vanessa quanto eu não tivemos isso em casa. E agora a gente quer que eles tenham. Mas a gente acaba que por treinar sozinho, tá sempre um treinando, o outro com as crianças, e as crianças não estão vendo esse treino acontecer. Então, um dos nossos planos de ação para o futuro próximo é começar a colocar mais eles dentro dos nossos treinos, para eles verem o pai e a mãe treinando, se esforçando, enfim, e criando essa mentalidade junto conosco. Mas, fugir do assunto, né? Total. Estamos acostumados. Eu acho que o treino junto é um dos pontos. Eu não fugi, porque eu estava respondendo que realmente. Não, tudo bem, tá tudo então tá bem. certo, Tá eu dentro tô do voltando escopo. meu raciocínio aqui. E o treino junto, eu acho. Talvez o que eu sinta um pouco de falta é de justamente algumas coisas mais juntos, só eu e tu, que nós geralmente só podemos fazer quando tem alguém para nos dar um suporte. E todo mundo acha que não, nós temos uma super rede de apoio. Tipo, nós temos uma rede de apoio, mas ela não é diária, constante, infinita, quando está disponível quando quisermos. Não é assim que funciona. Exato. Então, eu acho que é isso. É quase, é falta talvez daquela liberdade que a gente tá falando, da espontaneidade de, só vamos, algo do tipo assim. Sim, de eventualmente, tipo, vontade de sair pra jantar junto, eu e tu. Ai, foi. Não dá. De última hora. Então não é Hoje assim. em dia não é assim, tem que ter um planejamento, né? Mas também, de novo, a gente não vai culpar nossos filhos porque a gente é meio preguiçoso. E pra a ver gente como a gosta gente- de ficar em casa. Mas porque como a gente não sofre sobre isso, a gente teve que parar pra pensar sobre, assim, não é tipo, uma... E agora, essa é uma boa também. Como? Mas isso é importante só pra deixar claro, né? Que às Ok. vezes muita gente tá ouvindo isso também e pensando, não, sim, fácil vocês falarem que tem gente em casa, isso, e pessoas pra cuidar. E tipo, não é a realidade. Pelos de janeiro até setembro, era eu e tu. É. Então, E quantas vezes a gente saiu pra jantar esse ano, né? Inclusive, a gente tinha que sair pra jantar. uma ou duas, eu acho, né? Meu Deus. É. Mas também em casa sempre rola um sushizinho. Então tá Rola. bom. Como a gente lida com as divergências na criação dos filhos? Isso é interessante, porque às vezes dá uma batida, assim, né? Tipo. A gente é muito diferente. compreensível, eu acho, um com o outro, É. né? Mas... Eu acho que uma coisa. A gente, no geral, é assim: a gente tá alinhado no caminho que a gente quer seguir, no que a gente pode fazer e no que a gente não pode fazer. Mas às vezes, ali numa situação, já aconteceu, o João tá dizendo não pra uma coisa que eu fico na minha cabeça, eu tô tipo assim, pra que ele tá dizendo não pra isso, sabe? Uma coisa que ele podia estar dizendo sim. Aí eu só dou uma olhada pra ele e tento falar por mímica, pra não falar em voz alta, pra ela não ouvir e tal. Por que você tá falando não pra isso? Tu pode falar que sim, tá tudo bem. Tipo, eu dou uma olhadinha pra ele, ver se ele entende. Daí ele para o raciocínio. Tá. Aí, tá bom, filha, pode. E aí eu tento não me atravessar. Isso, assim, é uma coisa que... Tem algumas coisas que a gente tem falhado, mas isso é uma coisa que eu percebo que a gente tenta muito preservar, que é o não se cortar. Por mais que eu não concorde nada, ou que ele não concorde nada com o que eu tô fazendo, Se um falou, se um foi. falou, tá falado. E aí a gente pode se olhar com aquele olhar em chamas, assim, por trás das câmeras, mas ali na hora, tá bom, é o que o João falou, é o que a Vanessa falou. Mas assim, no geral a gente concorda, mas tem hora que a gente fica, tá, eu acho que tu podia fazer diferente. A abordagem, a forma como falou, a intensidade, o não que deu. Eu, às vezes, tô muito braba, muito impaciente. Daí, Vanessa, tá sendo muito brava. Nunca braba, impaciente. Não, eu sou uma flor de formosura. Mas, não, exatamente. A gente teve até exemplo essa semana, eu acho, né? Olha que exemplo bobo, mas que acho que ilustra bem. Estávamos com as crianças lá no pátio de casa brincando e o Thomas estava mexendo na torneira, né? E a Vanessa via como nenhum problema em mexer na torneira. Já o João via como um problema mexer na torneira. E por que que o João via? Porque a gente sabe que nem sempre ele vai poder mexer na torneira, então eu não queria deixar o Thomas confuso.
Do tipo, como é que ele vai entender que agora pode, mas que depois não pode? Então, se é assim, não pode nunca. Com a Sarah já consegue entender que algumas coisas podem em momentos específicos ou só podem com o papai e com a mamãe. Mas o Thomas ainda não consegue entender. Mas são exemplos bobos, né? E aí, na hora, a Vanessa estava deixando, e daí eu de canto, justamente, Vanessa, mas olha só, ele vai ficar E eu confuso. ali, mas tadinho, deixa o menino brincar na água, qual o problema? Mas aí ele me lembrou disso, deu, tá, o Thomas ainda não tem maturidade pra saber dividir que agora pode e agora não pode. Ai, daí é difícil. E o guri com 1 ano e 3 meses já aprendeu a abrir a torneira, né? Mas ele adora, e daí eu fico, ai, Ele querido. adora água. Então, são exemplos bobos, assim, mas que a gente tenta sempre ser compreensivo, não cortar, conversar, porque justamente o que a gente comentou mais cedo, é muito interessante e complexa a educação das crianças, porque nem sempre tem um certo e um errado, claro. Tu vai ter caminhos que vão trazer alguns benefícios e malefícios e outros que vão trazer outros. E tu não sabe exatamente o que vai Não tem um acontecer, não manual, tem um né? manual. Então a gente busca fazer o nosso melhor, busca conversar um com o outro e se ajustando e se alinhando com cada novo desafio e, enfim, aprendendo mais e buscando conhecimento. E aqui também vem a questão da expectativa, né? De alinhar enquanto casal. Como é que nós vamos criar os nossos filhos? Quais são os valores? Quais são os princípios? O que que a gente faz? O que que a gente não faz? Como é que a gente lida se a criança faz isso, faz aquilo? É importante conversar sobre tudo isso. Porque se tu deixa pra descobrir na hora, daí vem a criação que o pai teve, a criação que a mãe teve. Normalmente são criações diferentes, e aí cada um vai colocar aquilo que sabe. E às vezes o que o João sabe é diferente do que eu gostaria que fosse e vice-versa, e aí dá ali uma bate de frente. Então, tem vários momentos em que a gente não concorda, a gente tenta não brigar ou falar alto ou, enfim, se interromper na frente das crianças, porque para eles é sempre importante que a gente esteja em união. A Sarah já começou naquela fase de que ela pede para um. Se esse um disse não, ela vai e pede pro outro. Ou então ela pede uma Se coisa. tem a vovó e o vovô. Não, e ela faz assim, né? Que ela pediu pra mim. Aí tu vai lá e fala, não, sendo que ela tá pedindo pra mim. Ela fala, não, papai, eu tô falando com a mamãe. Que guriazinha. Então ela já tá nessa fase. E aí, mesmo que a gente não concorde, é muito importante manter. Pra criança não ficar nisso de, a minha mãe disse que não, mas meu pai vai dizer sim, então eu vou sempre pro meu pai. Aí não dá, né? A criança fica confusa e a criança precisa de limite. Então acho que é assim que a gente lida, né? No geral, a gente lida fazendo mímica, no fundo, pra criança não ver que a gente tá discordando e a gente chegar num consenso ali na hora. Eu tinha uma coisa que eu queria falar, que eu vi que tu adiantou um pouco nas perguntas ali, e que eu acho que é uma dica que vale para todos os pontos que a gente conversou até aqui. E vale para a vida, que é a questão de se cercar de estar em ambientes bons, né? Então, o que que pode ser feito como casal para melhorar a tua vida em casal, para melhorar a educação dos teus filhos, para melhorar isso tudo? Se cercar de casais exemplos. Então, no nosso caso, por exemplo, nós temos na igreja vários casais que são um exemplo pra gente, que a gente tenta sempre se inspirar neles, buscar aconselhamento com eles. Nós temos um casal que nos acompanha, que nos dá dicas, que é a nossa referência, enfim. Nós temos nossos pais também que nos aconselham. E eu acho que isso é muito importante. Ter casais mais experientes que vocês, casais que estão vivendo uma vida em casal exemplar, para dar esses exemplos. Porque eles vão ter passado por desafios, eles vão ter passado por dificuldades parecidas e eles vão estar acompanhando vocês de perto. Eu acho que, eventualmente, inclusive, é importante que não sejam apenas os pais de vocês, porque assim vai existir ainda mais aberturas, às vezes com os pais existem vários bloqueios, né? Então é legal ter casais de fora, se vocês são da igreja, casais da igreja, porque ali a gente realmente aprende muito, né? E em momentos de dificuldade, em momentos de o que a gente faz? Olha só o que está acontecendo agora, como é que vocês lidaram com isso? Porque geralmente todas as crianças passam por fases muito parecidas, né? Cada uma com suas peculiaridades, mas muito parecidas. Então, para tudo isso que a gente falou, eu acho que o ambiente que tu tá é muito importante. E se tu te cerca de casais que não são exemplo, de casais que tu vê que o tipo de papo, o tipo de atitude, o que eles fazem quando eles estão sem o cônjuge, né? Não é exemplar, não fica perto deles. Muda teu círculo, muda teu ambiente. Com a Vanessa a gente conversa seguido. Quem são os pais dos amigos da Sarah e do Thomas? A gente quer que a Sarah e o Thomas convivam nesse ambiente? Sim ou não? Então, claro, não significa colocar eles numa bolha e fugir do mundo, não é isso. Mas eu acho que é desde cuidar para não
trazer essa influência ruim, mas também cuidar de forma ativa para trazer influências boas, né? Então, acho que se cercar de casais bons e exemplares faz toda a diferença. Perfeito. Nossa, muito bem dito. Tu viu? Então já que tu já tá nesse ritmo, o que diriam para casais que estão esperando o primeiro filho? O que eu diria é que a fase mais incrível da vida de vocês está prestes a começar. 100%, eu falaria a mesma coisa. Eu sempre digo que eu sou um pai babão, que eu tinha muito medo. Para mim, só foi cair a ficha quando a Sarah nasceu mesmo, e até depois, na verdade, assim, custou a cair a ficha. Eu não era o pai que chorava com a Vanessa grávida, não era o pai que chorava com cada ultrassom. Eu ia do lado e eu, tá, legal, o que vai acontecer? Para mim era um esforço conversar com a barriga da Vanessa. Ela era, não, João, tu tem Lembro. que conversar, mas eu tô conversando com uma barriga, não faz sentido. Então, às vezes me fazia de bobo e tentava tocar violão perto, mas era muito estranho. Com o Thomas já foi mais normal. Agora, cara, é muito legal. Eu acho que é uma questão de justamente não romantizar, mas aproveitar cada momento, tá com a cabeça no lugar certo, saber que vão ter dificuldades, mas que cada dificuldade não vem à toa e curti muito. Vale a pena. Porque quando diziam que passava rápido, eu digo, olha, Sarah já tá com 3 anos e 4 meses, Vanessa, eu quero mais um. Deixa eu passar a fala pra mim, então, agora. Vanessa, Deixa eu interromper aqui o João rapidinho, pessoal. Mas, não, falando sério, o que eu diria pro casal, também, além disso tudo que o João falou e que eu assino embaixo, é que alinhem expectativas. Alinhem expectativas antes de decidir ter filho. Quando estiverem grávidos, conversem. Conversem muito, 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 porque vale a pena. O combinado não sai caro. A gente sabe que hoje muitos casamentos acabam ali depois do primeiro ano da criança, os 2 anos da criança. E não é culpa da criança em si, porque a criança é só uma criança. Mas é como é que tá esse casamento quando o filho chega. Então, o casamento precisa estar bem. Os pais precisam estar alinhados. Vocês precisam estar, de novo, alinhados. Eu sei que tem gestações que não são planejadas, etc. Então, para quem planejou, para quem tá gestante agora, por exemplo, para quem tá grávida agora, dá tempo de vocês conversarem agora durante a gestação, por mais que talvez não tenha sido planejado. Planejem agora, conversem agora, se alinhem, acertem o que vocês têm para acertar. Não deixem essa criança nascer com vocês tendo ali assuntos inacabados e coisas para serem resolvidas, porque quando uma criança nasce, e aí pode vir a privação de sono e todas essas dificuldades do início da vida com um recém-nascido, isso pode impactar diretamente no casamento de vocês. Não a criança em si, mas vocês já vão estar cansados, estressados, privados de sono, isso tudo gera toda uma questão que, se vocês já não estão bem, só vai piorar. Então, eu acho que o que eu diria para quem está esperando ou quer ter o primeiro filho é isso. Organizem-se enquanto casal, enquanto família, porque daí o filho vem para coroar, vem para ser a cereja do bolo mesmo, de algo que já é muito bom e que vai ficar infinitamente melhor, porque não tem nada nessa vida que seja melhor do que ser família, ser pai, ser mãe e ter filhos. E para complementar, antes eu falei a parte inspiracional, né? Mas tem a parte séria. Então, ninguém... A criança que tá nessa barriga, enfim, não pediu pra estar ali, né? Então, agora é realmente assumir o papel de pai. E tem algumas verdades, eu acho que são importantes. Do tipo, divórcio não é opção. Então, em casa, a gente tem uma regra, a gente não faz brincadeira sobre isso. Tem muito casal que faz brincadeira, a gente fala, não existe brincadeira disso. Porque às vezes de uma brincadeira pode surgir alguma coisa. Não existe brincadeira disso. A questão de que dificuldades vão acontecer, sim, dificuldades vão acontecer, faz parte do processo, mas um ajuda o outro a lidar com a dificuldade e a gente dá um jeito. E, de novo, não romantizar, né? Então, conseguir enfrentar as dificuldades, assumir o papel, assumir a bronca, dar um jeito, passar por cima do que for e lembrar que, de novo, a criança não pediu para estar ali. Então, ela não tem culpa dos perrengues que vocês vão lidar um com o outro. E eu acho que, especialmente para os homens, eu noto que muito homem tem dificuldade de mudar por orgulho, por vergonha, do tipo, tem o círculo de amigos do futebol, que aí se reúne, toma cerveja e fala besteira.
Tu quer que teu filho te veja num ambiente onde tu fica falando um monte de besteira, um monte de coisa errada com outros homens? Eu não quero. Então, se esse é teu círculo de amigos, eu consideraria mudar. Tu quer que teu filho te veja todo, enfim, não saudável, com hábitos ruins? Ou tu quer que teu filho te veja como exemplo de hábitos bons, que anda em lugares bacanas, que frequenta bons espaços, que cuida de si mesmo para cuidar da família? Então, ter muito cuidado em relação a isso para realmente criar a família que tu quer e ser o exemplo. Eu acho que no fim a gente realmente, em tudo que a gente faz, a gente é exemplo, né? E se a criança ainda não nasceu, alinhem expectativas e já projetem a vida de vocês para essa mudança e para as mudanças necessárias. Porque certamente, acho que ninguém está vivendo uma vida ideal, a gente nunca vai estar, mas estar sempre buscando essa melhora é importante. E eu acho que era isso. Então já dá até para fazer um gancho com a nossa última pergunta, que Pensei é que essa era a como... última, perdão. Não, tem mais uma. Como vocês avaliam o impacto que o exemplo do casamento tem para os filhos? Então, não só eu acho que exemplo do casamento, mas o exemplo que tu, enquanto pai, e eu, enquanto mãe, dentro dos nossos papéis. Porque um casamento saudável tem um impacto muito positivo na vida dos filhos. Disso eu tenho certeza, porque eu sei qual é o impacto de um casamento não saudável. Então, quando eu penso no nosso relacionamento e como os nossos filhos nos veem, e já é muito engraçado quando a gente se abraça, tipo assim, a gente dá um abraço na frente deles, a cara que a Sarah olha é muito engraçada, assim, é muito bonitinha. Ela fica, como assim, né? Meu pai tá abraçando minha mãe. Pra ela mas é legal que ela veja isso desde sempre. Que ela veja o nosso amor, que ela veja o carinho, que ela veja a forma como a gente se trata, o respeito, o cuidado. Porque isso pra ela, quando ela crescer, esse vai ser o normal, esse vai ser o padrão e é isso que ela vai buscar pra ela também. Sobre como vocês avaliam o impacto, todo mundo faz alguns comentários, né? Um desses comentários é: porque como meus pais me criaram desse jeito, eu sou assim, com os meus filhos vou fazer diferente. Ou seja, todo mundo sabe que o que é o exemplo em casa vai nos guiar para a vida e que a gente vai querer fazer diferente ou igual com os nossos filhos. Então, obviamente, existe um impacto muito grande, por isso a gente é muito cuidadoso. Para mim, o que acontece muito é em relação eu sou ciumento com a Sarah. Sarah é minha princesinha. Então, o que eu tenho que fazer é, obviamente, mostrar para ela um exemplo de pai bom para que quando ela crescer, daqui muito, muito tempo, ela encontre um marido muito bom, muito exemplar. E com o Thomas, a mesma coisa, para que ele seja muito melhor do que eu fui. Mas, enfim, que seja um bom exemplo e, enfim, seja um bom marido, um bom pai no futuro. E também, uma das coisas que sempre que eu tô orando com eles de noite, eu digo, ok, que eu saiba guiar eles, mas que eles sejam muito melhores do que eu sou. Porque eu sei um monte de perrengue, um monte de coisa que eu não sei fazer direito ainda. E que eu tô buscando. E que eles saibam ser muito melhores do que eu. Que eu possa, pelo menos, ajudar a guiar eles nesse caminho. Isso que tu falou é muito importante. É fato que muito de quem nós somos é reflexo, impacto e resultado da criação que a gente teve. Então, de certa forma, é culpa dos nossos pais quem nós somos hoje. Mas, óbvio, não é porque fomos criados de tal maneira ou porque foi de um jeito que a gente precisa ser desse jeito para sempre e seguir a nossa vida lá. Imagina eu com 60 anos culpando os meus pais. Porque meus pais foram assim e agora... porque é uma coisa que me incomoda, é isso. Agora eu com 60 anos, porque, né, eu não tenho controle nenhum sobre minha vida e sobre as minhas ações, né? Então tô lá com 60 anos sendo do mesmo jeito. Não faz sentido nenhum. Então, enquanto tu é criança, faz parte, porque tu não tem noção. Mas quando tu vira adulto e tu entende que o que tu faz é responsabilidade tua, então tu vai mudar. Se é algo que não é agradável, se tu aprendeu em casa uma coisa que não é agradável, que não faz bem para os outros, tu vai parar de repetir aquilo. É claro daí que existem questões mais profundas, mais difíceis, e aí cada um filtra e aplica e se fizer sentido, né? E tem coisas que a gente pode tratar, que a gente pode buscar ajuda, mas não levar pra sempre. Não, mas o fato é, tu ficar pra sempre culpando o que aconteceu no teu passado, Não seja vai com teu adiantar de pai ou nada. com qualquer outra coisa, não vai adiantar de nada. Então, tá, que saco. Não tô falando que foi uma coisa boa. Não, é um Exato. saco que tenha acontecido, uma pena que tenha acontecido. Aconteceu, ponto. Próximo passo. Vamos Exato, o que mudar. que tu vai fazer a partir Ficar de agora? remoendo isso não adianta. E levar isso em consideração, de que, poxa, o que os meus pais fizeram me impactou, ou seja, o que eu faço impacta os meus filhos. Então, o que eu vou fazer?
Muita gente tem dificuldade de ter bons hábitos, por quê? Porque em casa nunca viu exemplos de bons hábitos. O pai sempre bebeu, comeu demais, enfim, foi aquele exemplo de pessoa não saudável. A mãe é a mesma coisa. Essa pessoa já tem nela essa questão de não ser uma pessoa saudável. Para ela, o normal é ser assim. Então, certamente, não posso dizer certamente, né? Então, provavelmente, será uma pessoa que no futuro vai ter dificuldade de lidar com a questão dos hábitos. Vai ser difícil para ela engatar numa academia, no exercício físico, se alimentar bem, porque ela foi configurada de uma maneira diferente. Então, agora, o que a gente tem tentado fazer? Desde criança, os nossos filhos, eles estão, né? A gente está agora cada vez mais querendo inserir eles no meio do esporte, alimentação saudável, uma vida ao ar livre, entender que não, preciso comer bem para ficar forte. Aí eu pego a Sara e o Thomas no colo, aí eu falo, ó, filha, viu? Por isso que a mamãe treina, para conseguir poder pegar vocês dois no colo. A mamãe é forte, a mamãe consegue carregar a sacola, para ela já ter isso dentro dela, sabe? E muitas coisas não são fáceis, porque levando a Sara para diferentes atividades, eu uso muito a Sara, que a Sara faz mais coisas do que o Thomas hoje, né? Mas depois das atividades, muitos pais acabam sempre comprando o bolinho, o docinho, alguma coisa para as crianças. E muito raramente essa coisa é saudável. E aí a Sara, ela quer também. E aí eu tô ensinando ela, não é todos os dias. De vez em quando eu dou, mas é bem de vez em quando. E o interessante é ver que ela, justamente por ter ficado por 3 anos muito distante dos doces, a gente pega algum doce pra ela dá uma mordidinha, ela brinca com o M&M e acabou. Não quero. Ela só faz sujeira. Só faz sujeira. E Come é muito isso. pouco doce. Porque a fruta ela adora. Mas criar esse exemplo desde cedo já tá mostrando resultados pra eles agora, né? E a gente falando tudo isso aqui, uma última consideração, não é que, nossa, somos melhores ou incríveis ou De qualquer forma coisa do alguma. tipo. É que a gente pensa sobre o assunto, a gente é consciente sobre o assunto. E muda de ideia com muita frequência. Talvez daqui a um ano a intencional. gente vai responder coisas bem diferentes. Exato, mas a gente é intencional. Eu acho que onde a gente peca muito, e isso não é necessariamente culpa nossa, é a realidade que a gente vive, é trabalho, é loucura, o dia a dia, aquela coisa arada, um monte de coisa pra fazer, pra resolver. A gente não para muito pra pensar sobre as coisas, faz no automático e só depois a gente para pra pensar no que fez. E aí se arrepende porque não fez como queria, ou fez, eu só fiz isso daqui, eu nem sei o que eu fiz. Então, um convite eu deixo aqui pros pais e pros futuros pais. Sejam intencionais, pensem, sejam conscientes, pesquisem, busquem informação e façam as coisas assim, pensando que tudo que a gente faz com uma criança tem uma consequência, tem resultado. Posso passar um exercício? Pode, O claro. Joel passou isso pra gente recentemente. Acho que ele passou isso já publicamente algumas vezes. Mas que vale muito pra vida e também pra educação das crianças. Que é todo dia, ou toda noite, na verdade, responder algumas questões. Uma, o que eu devo começar a fazer? O que eu devo parar de fazer? O que eu devo fazer mais e o que eu devo fazer menos? Então, tu pode pegar um tema em relação às crianças, em relação a qualquer coisa, e aplicar essas 4 dúvidas. O que fazer mais, o que fazer menos, o que começar a fazer e o que parar de fazer. Porque assim tu vai estar o tempo inteiro num constante aprendizado, numa constante melhora e sendo muito mais intencional. E quando tu reflete sobre as coisas antes, na hora que aquele acontecimento acontece contigo, tu já tem uma resposta, tu já sabe o que fazer. Perfeito, acho que esse foi um ótimo episódio. Show! Show de bola, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Pra quem tá vendo aqui pelo YouTube, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, segue o nosso podcast no Instagram, segue o João, segue a Vanessa no Instagram também. Todas as nossas redes estão no box de informações. E pra quem Compartilha tá... com todos os teus amigos, claro, pais. compartilha, né? Todo mundo que precisa ouvir o que a gente falou aqui, a amiga que sabe que quer ter filho, enfim, já tem, tá na dúvida, enfim. Manda pra todo mundo. Pra quem tá ouvindo, dá pra curtir também. Acho que a gente consegue deixar umas informações. De qualquer forma, sigam a gente no Instagram, porque tá tudo lá e aí vocês não perdem nada. A gente se vê na segunda-feira, na próxima segunda-feira, ao É isso aí. meio-dia. E é isso. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.